Opa, tô de volta aí, oitavo ano, para mais uma videoaula, preparados para continuarmos o assunto congruência de triângulos. É isso aí, galera. Estamos no capítulo 10, capítulo 8, congruência de triângulos. Capítulo 8, congruência de triângulos. Em relação à última videoaula, eu fiz aquela revisão lá sobre triângulos, né, sevianas e pontos notáveis. E a gente introduziu o assunto congruência de triângulos na última videoaula, ok? E a gente falou sobre congruência de figuras. Agora a gente vai continuar o assunto na página 186, tá aí ó, na tela para vocês, 186. A gente continua falando sobre congruência de triângulos, beleza? Vamos lá, pessoal. O que seriam triângulos congruentes? É assim, gente, ó, quando a gente faz uma correspondência entre seus vértices, ou seja, verifica quando um vértice é correspondente a outro vértice de outro triângulo, então a gente consegue estabelecer também a correspondência entre seus lados. Se a gente verificar que esses lados correspondentes são congruentes, ou seja, de mesma medida. Congruência, essa palavrinha estranha aí, significa de mesma medida, mesma medida. Então, triângulos que têm lados correspondentes congruentes e ângulos internos correspondentes congruentes, a gente diz que esses triângulos são congruentes entre si. Existe uma congruência entre eles, tá aí, ó. Então, o significado dessa palavra é de mesma medida, lados correspondentes de mesma medida e ângulos internos de mesma medida. Aí você pode estar pensando, pessoal, aí, mas professor, o que isso pode complicar? Pô, parece algo tão simples, tão fácil, o que pode complicar? É que nos exercícios ou em situações de engenharia, arquitetura, de construções por aí afora, os triângulos eles aparecem em posições diferentes. São triângulos iguaizinhos. Os lados correspondentes têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida. Mas o que acontece é que eles aparecem em posições diferentes. Então eu posso aplicar aqui uma rotação nesse triângulo, posso aplicar uma translação, posso até aplicar uma simetria, girar esse triângulo aqui de forma que aparentemente ele pareça diferente, mas não é. Então, gente, requer muita atenção, um olhar muito atento para que a gente consiga resolver os exercícios. É um exercício de atenção, é um olhar muito atento, tá ok? Vamos lá então, pessoal, congruência de triângulos. O símbolo que a gente utiliza é isso aqui, ó, são 3 tracinhos, é um igual com mais um tracinho em cima, são 3 tracinhos, é o símbolo de congruência. Então, vamos lá, vamos começar a definir o que é isso. Ó, eu tenho 2 triângulos aqui, o triângulo ABC está aqui, ó. Está aqui o triângulo ABC e o triângulo DF. São triângulos congruentes. Então a gente vai usar uma simbologia para mostrar que eles são congruentes entre si. Ó. Primeira coisa, a gente diz aqui, ó, triângulo. A gente põe um triangulinho mesmo aqui, ó, triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. Por que eles são congruentes? Gente, uma coisa muito importante que eu falei na última videoaula e na aula remota também, muito importante, para a gente estabelecer uma correspondência entre os triângulos, vamos definir os vértices correspondentes. Olha só, A é correspondente a D, porque olha o símbolo aqui, olha a marca que eu estou. Marcas iguais indicam medidas iguais. Lembrem-se disso, gente, ó, marcas iguais indicam medidas iguais. Então o ângulo A ele corresponde ao ângulo D. Assim como o ângulo B ó, tem 2 arquinhos, corresponde ao ângulo E, 2 arquinhos. E o ângulo C corresponde ao ângulo F. Então, marcas iguais indicam medidas iguais. Eu fiz a correspondência entre os vértices. Agora, da mesma forma, o lado AB, que tem uma marquinha, corresponde ao lado DE, que tem uma marquinha só. O lado AC, 2 marquinhas, corresponde ao lado DF, 2 marquinhas.
E o lado BC, 3 marquinhas, corresponde ao lado EF, 3 marquinhas. Tá certo? A gente, ó, é muito fácil, visualmente é muito simples de entender, tá joia? Então eu tenho aqui dois triângulos que são congruentes, olha aqui, ó, congruência de triângulos, beleza? E aí vamos estabelecer a correspondência entre os lados. Eu já havia falado isso, ó, AB corresponde a DE. Pessoal, em exercícios, vocês vão, tem muitos exercícios aí que aparecerão para vocês, que é importante que vocês façam o quê? Estabeleça correspondência entre os vértices. Ó, eu escrevi na ordem ABC, então o triângulo eu escrevo na ordem também, DF, porque A corresponde a D, ó, A a D, B a E, B a E e C a F, C a F. Percebeu? Tá na ordem, eu não posso ficar mudando a ordem, porque se eu fizer isso na ordem, eu consigo estabelecer isso aqui, ó, facilmente. Ó, sem olhar para cá, eu vou fazer a correspondência entre os lados aqui, ó. AB corresponde a DE, BC a EF e AC a DF. Ó, ABDE, BCEF, ACDF. Beleza? Ó, A é a primeira letrinha aqui. Vai corresponder à primeira letrinha do lado de lá, ó. AD, BAE, CAF. AD, BCF. É muito fácil de identificar, né? Então, é fácil porque foi importante eu colocar em ordem, tá bom? Então, triângulos aqui eles são congruentes, lados correspondentes congruentes, mesma medida, e ângulos correspondentes congruentes de mesma medida. Ok? Definido aí. E o que a gente vai ver na aula de hoje, então, pessoal? Olha só, os casos de congruência de triângulos. O que significa isso? É que assim, pessoal, não há necessidade da gente verificar todos os três lados dos dois triângulos e todos os ângulos internos, os três lados e os ângulos internos. Não há necessidade da gente estabelecer a correspondência entre os três lados e os três ângulos internos para provar que dois triângulos são congruentes. Não precisa disso. A gente tem condições mínimas que já determina que dois triângulos são congruentes. E essas condições mínimas são chamados casos de congruência de triângulos. Para que isso? Porque a gente não precisa verificar tudo. A gente verifica alguns elementos e já prova que os triângulos são iguaizinhos. Vamos ver quais casos são esses, pessoal? Vamos lá, olha só. Primeiro caso. Caso de congruência de triângulos. É o caso lado, ângulo, lado. Olha só. Galera, quando vocês tiverem dois triângulos, em que eles têm, ó, o lado... Primeira correspondência é essa, ó, AD, BE, CF, tá? O lado AB é congruente ao lado DE. O ângulo, esse ângulo aqui, A é congruente a D. Por que eu sei disso? Por causa da marcas iguais, tem marcas iguais, medidas iguais. E o lado AC é correspondente ao lado DF. Beleza? Então, se o lado AB é congruente a DE, se o ângulo A é congruente ao D e se o lado AC é congruente ao DF, eu tenho, ó, três elementos apenas, lado, ângulo, lado. Eu não preciso identificar, eu não preciso provar que os outros dois lados, outros lados são congruentes ou os outros dois ângulos internos são congruentes. Não preciso provar isso para provar que os triângulos sim são congruentes. Então é o caso lado, ângulo, lado. Basta eu ter a congruência de três elementos aqui para provar que os triângulos são congruentes, tá? É o primeiro caso de congruência. E uma forma simples de identificar isso é que assim, ó, por exemplo, eu tenho um triângulo de medida 3, 4.
Eu posso criar triângulos de diferentes formatos, sabendo que dois lados medem 3 e 4 respectivamente. Mas olha só, se eu pegar e fechar o ângulo entre eles 60 graus, essa medida já trava aqui, ó. Então, se eu tenho um triângulo de medida 4, ângulo 60 graus e medida 3, aqui não tem como mudar, ó. Não tem como mudar esse ângulo, nem esse ângulo e nem essa medida. Não tem como mudar. Por isso que, tendo esses 3 elementos aqui, já é uma prova de que dois triângulos são congruentes, tá bom? É o primeiro caso de congruência aí, tá joia? Vamos para o próximo aí, ó. É o caso ângulo lado ângulo, ó. Portanto, vamos lá, eu tenho dois triângulos esses dois triângulos, ó, B é congruente a E. Ó, o lado BC é congruente ao lado EF. E C, ângulo C, é congruente a F. Por que eu sei disso? Por causa das marcas que aparecem. Marcas iguais, medidas iguais. Ó, B congruente a E. Lado BC congruente a lado EF. E ângulo C congruente a ângulo F. 3 elementos. Ângulo, o lado entre esses ângulos e o outro ângulo. É o caso ala, ângulo, lado, ângulo. Então, se eu tenho dois triângulos que têm esses 3 elementos congruentes, o triângulo todo já é congruente. Eu nem preciso saber a medida do lado AB, do lado AC, do lado D, do lado DF, os outros lados, o outro ângulo, não me importa. Se esses 3 elementos forem congruentes, o triângulo já é congruente. Beleza? Lembrando que o primeiro caso foi lado, ângulo, lado. O primeiro caso foi lado, ângulo, lado. É um ângulo entre dois lados. Aqui é um lado entre dois ângulos. Ó, o primeiro caso foi esse aqui, ó. Um ângulo entre dois lados. Aqui é um lado entre dois ângulos. É o caso ala. Beleza? É isso aí, pessoal. Tem uma demonstração aqui, ó. Tem uma demonstração. Vocês podem verificar. É meio chatinho de explicar isso aqui, mas uma demonstração da prova de que isso é verdadeiro. Mas eu não vou falar isso no vídeo não, tá? Vamos para o próximo caso de congruência. Tá aqui, gente. Ó, deixa eu tomar minha água enquanto vocês vão apreciando aí. Pessoal, esse caso aqui, ó, é o caso lado, lado, lado. Como que funciona? Você tem dois triângulos aí. Aí o lado AB é congruente a DE. O lado BC é congruente a EF. E o lado AC é congruente a DF. Se você tem dois triângulos com os 3 lados iguaizinhos, esse triângulo está provado que é congruente. Você não precisa saber a medida dos ângulos internos. Nem precisa. Não há necessidade, pessoal. Então, olha só. Lado AB congruente a DE. Lado BC a EF e lado AC a DF. Se os lados correspondentes entre dois triângulos forem congruentes de mesma medida, está provado que os triângulos são congruentes. Acabou. É o que eu estou falando. A gente precisa de condições mínimas. Não há necessidade de ficar vendo um monte de coisa. Tá joia? É isso aí. Então esse é o caso lado, lado, lado. Dois triângulos com 3 lados iguaizinhos são congruentes. Gente, ó. Aqui tem uma demonstração da verdade disso aí. Dá uma olhadinha com calma aí pra gente. O que ele fez aqui, na verdade, ele fez um triângulo que é simétrico ao anterior. Passou um eixo de simetria aqui, ó. E tem a demonstração de que dois triângulos são congruentes por terem 3 lados correspondentes de mesma medida, tá bom? Vamos continuando aqui, galera. Olha só.
lado, ângulo, ângulo oposto. É mais um caso de congruência. Então você tem dois triângulos, ó. O ângulo B é congruente a E, porque eu sei pelas marquinhas, um arquinho, arquinho. Esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Porque ele é chamado de lado, ângulo, ângulo adjacente e ângulo oposto, ó. Então ele tem um lado, o lado BC é congruente a EF. O ângulo adjacente aqui, ó, é congruente também. E o ângulo do outro lado, lá, o oposto, é congruente. Se você tem esses três elementos, você já prova que os triângulos são congruentes. O que a gente consegue perceber, pessoal, é que assim, ó, dois triângulos, eles têm 6 elementos. São 6 elementos, pessoal, 6 elementos. O quê? 3 lados e 3 ângulos internos, né? Basta que a gente tenha 3 desses 6 elementos em correspondência, sendo congruentes, para provar que os triângulos são congruentes. É essa conclusão que eu quero chegar, que vocês têm que chegar, pessoal. Beleza? Então não há necessidade de a gente saber todos os 6 elementos. Basta que a gente saiba 3 elementos. Mas tem que ser nessa ordem aí que a gente está estabelecendo, ok? Então vamos lá, ó. Se dois triângulos têm lado, ângulo adjacente e ângulo oposto nessa ordem congruentes, o triângulo já é congruente. Vamos lá. Tem uma demonstração? Não tem. Vamos fazer alguns exercícios aí para a gente poder visualizar essa parada aí. Tenta fazer a 4 e a 5. Pausa o vídeo, tenta fazer aí. E a gente já vai comentar agora, tá? Vamos lá, vamos lá. Pronto? Vamos começar? Vamos lá, ó. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, dois triângulos congruentes têm o mesmo perímetro? Lógico. Se eles são congruentes, eles são iguaizinhos. Portanto, tem o mesmo perímetro. Verdadeiríssima essa, né? Dois triângulos congruentes têm a mesma área? Lógico também, ó. Se são figuras iguais, terá a mesma área. Não importa a posição que elas estejam aí, vai ter a mesma área, pô, né? Claro. Para verificar se dois triângulos são congruentes, devemos sempre analisar todos. Todos. Ó, tá falando todos aqui, ó. Todos os ângulos internos. E as medidas de todos. Os lados do triângulo? Foi isso que eu falei? Claro que não, claro que não. A gente tem condições mínimas. A gente pode olhar 3 elementos. 3 elementos, né? Que a gente já consegue aí definir se dois triângulos são iguaizinhos, né? A gente não precisa olhar todos os ângulos internos e todos os lados, não. Então essa é muito falsa. E a letra D tá assim, galera, olha lá. Espera aí, vamos ajeitar aqui um pouquinho. Ó, se dois triângulos têm 3 ângulos respectivamente congruentes, esses triângulos são congruentes? Lógico que não. Vou dar um exemplo, vou pegar aqui uma folha aqui, ó. Tá vendo esses triângulos aqui? O triângulo ABC e o triângulo DF. Segundo o que está dizendo aqui na letra D, ó, se dois triângulos têm 3 triângulos respectivamente congruentes, ó, esses dois aqui têm ângulos internos congruentes, certo? Então aqui eu posso afirmar para vocês que A corresponde a D, B corresponde a E e C a F. Então eu posso dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo D, ok? O ângulo B é congruente ao ângulo E, beleza? Mesma medida, ó, tudo 60 graus aqui, ó. Inclusive são dois triângulos que equiláteros, dois triângulos equiláteros. E o ângulo C é congruente ao ângulo F, tá joia?
Tudo mede 60 graus, ó, tudo 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Aí eu pergunto para vocês, esses dois triângulos são congruentes? Pensa aí, são congruentes? Eles são iguaizinhos? Pensa aí, são iguais? Claro que não. Eles têm medidas diferentes, os lados são diferentes. Eles não são congruentes, ó. Porque um é pequenininho, o outro é grandão, mesmo tendo ângulos internos iguais. Esses triângulos, vou escrever aqui, não são congruentes. Respondendo a alternativa ao item D da 4, é falso. Não são congruentes. O que eles são, gente? Eles são semelhantes. São semelhantes. Eles são sim semelhantes, tá? Semelhantes diz que os ângulos internos são congruentes, mesma medida, e os lados correspondentes são proporcionais. Então eu fiz uma ampliação aqui. Não existe congruência, só de ângulos internos, mas não de figuras. As figuras são bem diferentes, uma é pequenininha, outra é grande, né? Então, não são congruentes, eles são semelhantes. É uma coisa que a gente vai aprender no 8º ano ainda, mas não agora, tá? Isso é um assunto lá da frente, um pouco mais à frente, tá bom? Gente, ó, próxima videoaula eu continuo. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, valeu!